Bom dia, queridos, a paz. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá em Romanos 5, verso 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Hoje eu quero falar com vocês sobre a última das bases da reforma, chamada sola gratia, que significa somente a graça. Somente a graça de Deus é capaz de se entregar em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, nos substituindo. E a graça ela é totalmente contrária a tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida cotidiana. Esse texto está dizendo aqui que dificilmente alguém haveria de morrer por um justo. Aqui justo não é no sentido de justo de uma pessoa que é totalmente correta. É justo no sentido de justificado. Dificilmente alguém morreria por alguém que foi ruim e se tornou justo. Ficaria melhor a tradução. Mas por um homem bom, talvez alguém haveria de morrer. Essa é a ideia aqui. Alguém que justo, aqui até a palavra melhor ficaria justificado. Dificilmente alguém morreria por outro que sabe o que ele fez no passado, sabe tudo que ele cometeu, conhece o histórico de vida dessa pessoa, sabe que ela não foi boa, sabe que ela foi ruim na verdade, sabe que ela prejudicou outras pessoas. Dificilmente alguém morreria no lugar dela, mas talvez, por alguém que foi bom, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa que foi amável, uma pessoa respeitosa, talvez assim outras pessoas morreriam por ela. Mas o incrível da graça de Deus é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. O que o texto está dizendo? Nós não éramos merecedores de forma alguma. De forma alguma nós fizemos algo para Deus ou havia em nós algo desejável. Pelo contrário, por causa do pecado, a ira de Deus era posta sobre nós. Nós estávamos separados de Deus. E por causa do pecado e a santidade de Deus, o homem não podia se reconciliar. Então, o homem se via debaixo de um jugo, preso debaixo de um lugar onde ele não poderia sair sozinho. Um Deus santo, justo, estaria julgando o homem pecador, incapaz de se defender desse Deus irado. Porque Deus se ira com o pecado, isso está na Bíblia. Deus não aceita o pecado. Por ele ser um Deus santo, o pecado é uma ofensa contra ele. E a melhor palavra para nos ajudar a entender a graça, eu acho que é a ofensa. Porque falar de ofensa é falar que não é apenas o que eu faço, ou o que eu não faço que me capacita a algo. Não tem nada que me faz. Pelo contrário, eu ainda prejudico o outro. Como que eu vou explicar isso? Se você olhar para uma pessoa que tem um negócio e ele tem funcionários, se você é um bom funcionário, imagine você é um bom funcionário. Todos os dias você vai ao trabalho, faz a sua parte, chega no horário, não fica enrolando, você é um bom funcionário. Logo, no final do mês, você vai esperar o seu salário, a recompensa pelo seu esforço. Talvez possa ter outras pessoas que trabalhem com você e você chega lá, você vê que ela chega muito depois de você, falta diversas vezes, não se relaciona bem com as outras pessoas e ainda assim, no final do mês, ela recebe o salário dela. Mas essa não é a visão da graça. A visão da graça é sobre alguém que, além de ir trabalhar atrasado, não se importando, ainda ofende esse patrão, ainda vai contra esse patrão, ainda lesa esse patrão de alguma forma. Foi isso que nós fizemos contra Deus. Nós não apenas não fizemos o que era certo, não apenas deixamos de fazer o que era correto fazer, o que a Bíblia nos diz fazer, o que a Bíblia nos manda, nos ordena fazer. Pelo contrário, nós ofendemos Deus, nós fomos contra o caráter de Deus. Porque o pecado, ele atinge o próprio Deus, ele atinge o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então,
A graça é exatamente isso, quando nós éramos pecadores, quando não éramos merecedores de forma alguma, como foi lido o texto. Se nós fôssemos justos, de alguma forma tivéssemos sido melhorados, tivéssemos sido aperfeiçoados, deixamos o passado, coisas erradas que fizemos para trás, ainda assim pessoas não morreriam por nós. Mas se talvez tivéssemos um passado totalmente bom, totalmente reto, talvez alguém morreria por nós. Mas Deus não. Deus entregou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus. É isso que é o amor de Deus, um amor que nos constrange. Em Mateus 20, Jesus vai contar uma parábola que ele chama de a parábola dos trabalhadores da vinha. E essa parábola é uma plena revelação da graça. Que as pessoas, um trabalhador, um dono de uma vinha, ele chama alguns trabalhadores para trabalhar na vinha às 9 horas da manhã. E posteriormente, a meio-dia, às 3 horas, até às 5 horas da tarde, ele chama outros trabalhadores para também trabalhar na vinha. E quando termina o expediente, ali no final do dia, ele começa a pagar pelo último. Então, o que chegou 5 horas vai lá e recebe 1 denário. E passado algum tempo, vem os outros, que chegou 3 horas, que chegou meio-dia, que chegou 9 horas da manhã, e recebem o mesmo valor. E eles já foram com a expectativa de receber mais, porque se achavam merecedores. E a Bíblia vai dizer que Jesus dá a mesma quantidade, o mesmo valor que ele dá ao que chegou às 17 horas, ele dá também aos que chegou antes. Isso mostra o amor de Deus. Não é pelo que a gente faz, é por quem chama. Foi Ele quem nos chamou. E vai ser dado a nós de acordo com a sua vontade. Graça a isso, ninguém é merecedor. Mas ainda assim, Ele despendeu, Ele nos deu, entregou a nós o seu amor, a sua própria vida. Isso é graça. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Viva pela graça, viva pela fé, viva pela Escritura, viva dando somente a Deus a glória. Viva essa realidade no Novo Testamento, viva a realidade da reforma, viva de fato uma vida com Deus, que você não venha usar sua fé como moeda de troca, não venha usar sua fé como eu fiz a minha parte, eu criei, eu clamei, então agora dá seu jeito. Quando a gente usa a nossa fé como moeda de troca para com Deus, nós não estamos vivendo a realidade da nova aliança, nós estamos vivendo a realidade da lei, uma realidade onde eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Se eu sou um empregado e eu fui lá e trabalhei, agora no final do mês eu tenho que receber. Mas isso não é se relacionar com Deus. Deus é soberano, supremo, sua vontade é absoluta. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós devemos pedir e crer que sua infinita graça irá nos alcançar. Então Ele irá nos abençoar. Mas caso isso não aconteça, que a gente não venha desanimar, não venha se afastar, porque isso só irá revelar o nosso coração. Será que nós somos graciosos? Porque Deus age para com graça, para conosco. Talvez não deveríamos nem estar vivos, mas Ele nos poupou. Por sua graça estamos aqui. Mas como nós temos agido? Que o nosso coração venha a ser um coração de graça, cheio de graça, para receber as bênçãos de Deus, ou não recebê-las, mas também para abençoar as pessoas. Um coração gracioso, um coração que venha ser apto não apenas a receber, mas também a dar, também a entregar. Assim como Cristo se entregou, que você possa todos os dias se entregar um pouquinho, renunciar à sua vontade e ser um agente da graça de Deus na vida de alguém. Deus abençoe você, um bom dia.